pessoal, agora nós vamos conversar sobre um assunto que eu já tinha como resolvido aqui no nosso país. Era uma coisa que funcionava extremamente bem e, por algum motivo, não importa o motivo, mas a gente vem diminuindo, vem caindo muito a quantidade de vacinas, né? A quantidade de pessoas que vêm se vacinar e que fazem de forma correta. Nós sabemos que quem tem diabetes e não tem um bom controle, o nosso sistema imunológico fica um pouquinho mais lento e talvez por isso seja muito, mas muito importante mesmo para todos, mas em especial para as pessoas que têm diabetes, a vacinação. Gente, a vacinação é uma coisa tão importante que o mundo inteiro está de olho em vacina agora. Acho que o assunto que mais se fala hoje em dia em todos os lugares do mundo é sobre vacina. Então, vamos trazer duas pessoas super legais também. O Rafa é um médico que está com a gente há muitos anos, ele ajuda aqui a gente na DJ. Então, vou trazer para bater um papo com a gente a doutora Isabela Balalai. Bom dia. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Obrigada por terem me incluído aqui nesse evento importante de vocês. A informação é tudo. Isso aí, imagina, seja muito bem-vinda hoje e sempre. Sempre que quiser. Os colegas da mesa anterior, eu vou trazer aqui um tratamento chamado informação, e um tratamento que está disponível no SUS há muito tempo e que a gente não precisa nem brigar por ele, só precisa procurar por ele. É isso mesmo. E para bater um papo com a doutora Isabela Balalai, meu grande amigo, doutor Rafael Morandi. Rafa, um abração em você, faz muito tempo que a gente não se vê, mas logo em breve, tomara, vamos nos encontrar. O doutor Rafael, além de médico, acho que está terminando oftalmologia, eu não sei se já terminou, Rafa. Terminou? Oi, Giba, tudo bom? Estamos juntos aí de novo, né? Mais uma vez. Realmente faz um pouquinho de tempo que a gente não se vê, uns 10 meses, né? Mas logo a gente vai estar junto, não só a gente, mas todo mundo de novo, principalmente aí na DJ. Isabela, obrigado por estar aqui conosco hoje. Para quem não sabe, a Isabela é um nome dentro da vacinação, sabe tudo sobre vacina, então, gente, vocês fiquem à vontade de mandar no chat as perguntas, tudo que quiserem saber sobre vacinação, manda no chat, eu vou estar lendo, e depois a gente continua conversando, depois da super aula que com certeza vai ser maravilhosa, da doutora Isabela. Então, Giba, eu estou terminando a residência de oftalmo. Acaba agora, final do ano, então tem mais um mêsinho. Oi, cortou. Obrigada, mas eu não sei se eu sei tudo. Eu sei que você sabe, doutora Isabela, porque quer ver? Quer. Olha, eu vou dar o currículo da doutora Isabela agora, vocês vão ver se ela não sabe tudo. Vamos acabar com essa falsa não, com essa modéstia da doutora Isabela. Vamos lá, ó. Doutora Isabela é pediatra, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, é a SBIM, né? Mais conhecida como SBIM, é membro do grupo consultivo da Vaccine Safety Net. Falei direitinho? Alô? E calma que tem mais coisa aqui ainda, que é disso. O Vaccine Safety Net é um braço da Organização Mundial de Saúde, olha a importância disso, né? É diretora médica da Vaccine, que é uma clínica de vacinação. Esqueci alguma coisa? Não, está bem resumindo. Obrigada. Então tá bom, muito obrigado. Deixa vocês baterem papo, que as informações que vocês têm para trazer para a gente são importantes demais. Boa live para vocês. Obrigada, Gilberto. Valeu, Giba. Posso começar, Rafael? Pode, Isabela, fique à vontade. Então, vamos lá. Bom dia a todos e bom dia para quem estava ali
comigo na sala, não dei bom dia para vocês. É muito bom trazer esse assunto. Eu estou participando de um evento que organizei, dei uma fugida para estar aqui com vocês, que é um evento exatamente com o Ministério da Saúde, com os Centros de Referência Imunobiológicos Especiais, enfim, discutindo a questão da vacinação dos pacientes especiais. Então, como eu acho que foi o Gilberto que falou agora no início, a vacinação sempre foi um troféu no Brasil, e as coberturas vacinais de rotina estão caindo, por vários motivos, parte deles por fake news, mas vários outros fatores. Mas quando a gente fala de pacientes especiais, e o que é pacientes especiais? São aquelas pessoas que, por determinada comorbidade, sejam imunodeprimidos ou não, como aqui as pessoas que vivem com diabetes, são consideradas, para nós da vacinação, um grupo de especial atenção. E essa especial atenção ela é dada pelos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é um programa do SUS, do Programa Nacional de Imunizações. Quando a gente olha, antes de eu falar para vocês sobre a vacinação especificamente, quando a gente olha, por exemplo, no Brasil todo, mas vou dar um exemplo aqui, eu acabei de receber esses dados no evento que eu estava, a nossa população de pessoas que vivem com diabetes, eu não vou me lembrar aqui, mas são milhões de pessoas, e a gente tem nos CRIs, que são esses centros onde as vacinas são oferecidas gratuitamente para essas pessoas, 6% só de um número pequeno de pessoas que visitam o CRI, 6% só são pessoas que vivem com diabetes. Então, eu só posso entender que as pessoas não sabem, não estão recebendo a prescrição médica, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês e fazer com que quem for médico, por favor, inclua essa prescrição na sua rotina, e quem for o paciente, cobre do seu médico essa rotina. Então, acho que o Gilberto falou também, nesse mundo de pandemia, a gente vive a pandemia da Covid, a gente vive uma pandemia chamada infodemia, que é a pandemia de informação falsa e truncada, e a gente tem tentando muito na SBIM dar apoio aos jornalistas, etc., para que isso seja melhor. Existe uma campanha da SBIM circulando nos nossos Faces sobre a vacinação de pacientes especiais. Busque no nosso Instagram, no nosso Facebook, as informações sobre o CRI. E, quando a gente quer tanto uma vacina, a gente está deixando para trás vacinas que são fundamentais. Então, o que a gente percebe no Brasil é que o brasileiro, mais de 90% dele, isso baseado em pesquisas, confia e acredita em vacina. O problema é que o brasileiro não acredita no perigo ou não conhece o perigo. Então, se você não sabe que, por estar vivendo com diabetes, tem maior risco para uma ou outra infecção, você não vai procurar essa prevenção. E vocês, melhor do que eu, sabem, ou tanto quanto eu, sabem, que toda vez que a gente tem um surto, é uma fila absurda nos postos de saúde. E toda vez que a gente tem um surto, é de uma doença contra a qual existe vacina e que está na rotina. O brasileiro acostumou com campanha e surto. Vacina é para procurar no seu dia a dia e não esperar que a gente tenha um surto. Está aqui um exemplo, o sarampo, esses números não são atualizados. A última atualização já são mais de 8 mil casos de sarampo durante o confinamento da pandemia. Com a flexibilização e dados internacionais mostram que, com a Covid, o sarampo passou a matar mais em todo o planeta. Então, temos mais um problema da Covid. Quero deixar aqui, para quem for médico, entender a sua importância nesse processo. O paciente ouve do seu médico. Que bom, né? É isso que a gente quer como médico, e, para isso, a gente precisa ser muito responsável. Porque se uma pessoa, querendo tomar a vacina, vem para mim dizendo querer tomar a vacina, e eu digo, eu acho melhor não, 8% só vai se vacinar. Agora,
Quando é uma pessoa que não quer se vacinar, e eu digo, você precisa vacinar, 70% vai se vacinar. E, é claro, quando os dois concordam em vacinar, a gente tem aí 90%. E por que 90%? Ficam aí os 10% que vão adiar, que querem ir, mas não vão, esse tipo de situação. Outra, aqui, incluindo a enfermagem, não só o médico, 87% das pessoas as pessoas que confiam no profissional da saúde, 87% delas vão aderir à vacinação. Quando elas não confiam ou ficam na dúvida, né, hesitam em relação à confiança a esse profissional, 67% vão se vacinar. Então, o papel da enfermagem, de todos os profissionais da saúde e do médico nessa recomendação e nesse suporte é muito importante, principalmente nesses cenários de desinformação perigosas e criminais, que às vezes a população não percebe o que há realmente por trás dessas fake news. Então, vamos incluir vacinação na sua vida. É isso que eu quero terminar aqui e ter conseguido que todos busquem essa ferramenta gratuita e considerada a maior conquista da humanidade. Vacina não trata, ela não deixa você adoecer. Isso é fantástico. E vacina elimina doença. Tem uma lista que eu não vou colocar aqui, senão eu vou perder o meu tempo aqui de aula. Existem vários calendários, isso gera dúvidas. Inclusive, o médico, às vezes, fica na dúvida, mas essa vacina não está disponível gratuitamente. O médico precisa entender que o direito do paciente à informação é tudo, e que, se não está disponível gratuitamente, que a gente brigue para ela estar disponível gratuitamente, e não dizer para o paciente que não precisa. Então, a gente tem quase tudo disponível gratuitamente, como eu já falei, não tem desculpa para não vacinar, e algumas situações aqui eu vou mostrar que são vacinas que ainda não estão disponíveis no SUS. Lembrando que o Brasil é o país que mais vacina gratuita oferece para a população, nem os Estados Unidos, ninguém oferece vacina gratuita como nós. Mas, é claro, existem parâmetros de saúde pública que passam desde a capacidade de impacto público e não individual, a sua proteção, mas vê a proteção da população em geral, e também a questão de recursos, que não é o maior problema no PNI, mas principalmente a questão do supply, quer dizer, vacina disponível para o Brasil comprar. Nós somos muito grandes, uma população gigantesca, e nem sempre o mercado internacional tem vacina para o PNI incluir para todos. Está aqui o manual do CRI, eu já falei, os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Nesse manual, que está disponível no site da SBIM, os dois são disponíveis, vocês vão encontrar no manual do CRI tudo aquilo que está disponível gratuitamente. E no manual da SBIM, a gente coloca para cada vacina o que está e o que não está disponível gratuitamente. E, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, fizemos essa publicação o ano passado, está também no site da SBIM, acho que no site da SBD também, com todo o calendário e ainda falando da importância de vacinar essas pessoas que vivem com diabetes. Então, o que você precisa saber? Essas são as infecções que mais preocupam em relação ao paciente que vive com diabetes. Para cada um desses grupos diferentes de pacientes especiais, a gente vai ter foco específicos. E baseado no quê? Por exemplo, influenza, todo ano a gente tem as pessoas com diabetes, pelo menos 20% a 30% das pessoas que vão ao óbito por influenza, pelo menos 20% a 30%, isso muda de um ano para o outro, são pessoas que vivem com diabetes. A influenza é uma infecção de alto risco para quem vive com diabetes, como é a Covid. Então, a gente precisa entender que, infelizmente, agora não temos vacina para a Covid, mas a da influenza está lá.
Pneumonia, doença pneumocócica, além da pneumonia, meningite por pneumococos, outras doenças, sepsis por pneumococos, 1,4 vezes maior de pneumonia pneumocócica e até 4 vezes mais doença pneumocócica invasiva em pessoas que vivem com diabetes. Herpes zoster, de todas essas doenças aqui, a única vacina que não está disponível para a pessoa que vive com diabetes, aliás, não está disponível para ninguém no SUS, é a vacina contra o herpes zoster. Então, a gente vê que uma pessoa de 65 anos ou mais tem um risco 3 vezes maior de herpes zoster se ela vive com diabetes. E em mais jovens, o risco é 1,5 vezes maior nessa pessoa se ela vive com diabetes. E hepatite B é uma mão dupla, tanto a diabetes aumenta o risco para a hepatite B, como a hepatite B aumenta o risco de descompensação e complicações da pessoa com diabetes. Lembrando que, é claro que o paciente que vive com diabetes, que está descompensado, ele tem um risco maior ainda. Mas a vacinação é recomendada para todos que vivem com diabetes, e não somente aqueles que possam estar descompensados. A SBIM criou esse site, eu vou me basear nele, e convido vocês a visitar, está bem fácil, eu vou mostrar algumas coisas, vocês vão ver que está bem fácil. É o site familia.sbim.org.br, que a gente diz, tem tudo o que você precisa saber sobre vacinação para cada uma das faixas etárias, e aqui, para os pacientes especiais, 1 a 1. Então, desde textos, né, sobre o que é o paciente especial, enfim, fala tudo aqui sobre os CRIs, como funciona, onde tem CRI, tem vídeo. E aqui, vacinação dos pacientes especiais, é onde eu entrei para fazer essa apresentação com vocês. Então, entrei no pacientes especiais, escolhi diabetes, e para cada grupo tem uma aba diferente. Então, por que o cuidado especial? E aí a gente começa a falar desses riscos que eu já falei para vocês. Portanto, as vacinas consideradas especialmente recomendadas para a pessoa que vive com diabetes é a influenza, vacinas pneumocócicas, aí a 10 em criança, mas preferencialmente a 13, mesmo em crianças, a vacina 23 valente, precisa fazer as 2 vacinas, a hepatite B e o herpes zoster. Vejam aí quantas pessoas morrem de gripe e são, aqui nesse primeiro gráfico, é síndrome respiratória aguda grave. O número de pessoas que anualmente vão para a UTI por conta da influenza. Anos mais, anos menos, mas todo ano a gente tem pessoas. E agora, então, com a Covid, a vacinação contra a influenza toma mais uma importância, que é não confundir com a Covid, né, no diagnóstico, porque o quadro clínico é muito semelhante, e também não haver concorrência dos leitos de enfermaria e também, principalmente, dos leitos de UTI. E óbitos, anos mais, anos menos, em média, pelo menos 1.000 pessoas morrem todo ano de gripe no Brasil. E aí, quem morre? Como eu falei para vocês, os maiores de 60, doença cardiovascular e diabetes, que fica aqui. Doença cardiovascular, diabetes e pessoas com doenças crônicas do pulmão ficam disputando o 2º, 3º e 4º lugar. Aqui, em 2019, 27%, quase 28% dos óbitos por influenza aconteceram em pessoas que vivem com diabetes. 2,5 vezes maior risco de síndrome respiratória aguda grave em pessoas com diabetes do que a população em geral. A SBIM recomenda preferir a vacina quadrivalente, porque protege de mais um tipo, um 4º tipo de influenza, que tem um papel importante, pelo menos 30% dos casos no Brasil. Lembrar de vacinar todo ano e lembrar que essa proteção dura 4 a 6 meses. Então, se você tomou a vacina em janeiro, você precisa tomar a vacina em abril. Isso é muito complicado, porque
às vezes as pessoas entendem porque tomaram a vacina de janeiro, que na realidade era vacina distribuída no ano anterior, estão protegidas, e não estão. Então, a melhor época para se vacinar é a partir de março, ou, no caso da saúde pública, quando o Ministério inicia a sua campanha. Olhando a doença pneumocócica, a gente vê que as pessoas com imunossupressão, né, quem tem câncer, vive com HIV ou câncer hematológico, chega aí a 60 vezes mais risco do que a população em geral. Mas pessoas que vivem com diabetes têm 7 vezes mais risco dessas doenças. E quanto mais, e aí eu vou deixar a dica no final, se você vive com diabetes, mas tem uma cardiopatia, está com câncer, então, se você vive com outra comorbidade, se você tem outra doença crônica ou não crônica, mas está em tratamento que vai levar a uma imunossupressão ou uma doença pulmonar, etc., o risco aumenta mais ainda quando eu tenho mais de uma doença ao mesmo tempo, causando risco de infecções. Então, está aqui o risco com condições, múltiplas condições, aumenta aí por 7,32% de todos os adultos em risco, dependendo da idade. Então, é difícil uma pessoa ter uma situação só. A gente tem aqui, eu falei preferencialmente a pneumo 13, esses são os tipos de pneumococos que estão na 13 e não estão na 10. É por isso que a SBIM recomenda, nesses pacientes especiais, infelizmente não está disponível no SUS, que busquem a vacina 13 valente, porque esses, principalmente aqui o 19A, em verde, vem sendo um grande problema, até porque com grande resistência a antibiótico e com quadros graves por isso. A gente tem a pneumo 10 no posto para criança, no CRI a pneumo 23 para todo mundo, e as sociedades recomendam pneumo 13 para criança, pneumo 13 e 23 para quem é de risco, e pneumo 13 para adultos maiores de 50 anos de idade. Sempre um esquema combinado das duas vacinas, preferindo começar com a 13, que é uma vacina que dá uma melhor base, digamos assim, até para aumentar os anticorpos contra os tipos, são 10 tipos aqui comuns, quando você vem com a pneumo 13. Então, a gente faz a pneumo 23. A gente faz a 13, 2 meses depois a 23 e 5 anos depois uma nova 23. Agora, que não é raro, podia ser menos raro, as pessoas podiam estar recebendo, porque a pneumo 23 está no SUS, está no CRI. Para quem tomou a 23, vai esperar 1 ano para receber a 13 e vai fazer a segunda dose da 23, 5 anos depois da primeira pneumo 23. Então, a pneumo 13 não está incluída para a pessoa que vive com diabetes, mas se essa pessoa, além de diabetes, vive com HIV, é transplantado de órgãos sólidos, transplantados de medula, ou ainda vive com câncer, a pneumo 3 está disponível nos CRIs. As hepatites, a gente tem, todo mundo se preocupa, muita gente me busca, eu tenho a vacina da hepatite C, ela está famosa, sim, ela é a maior parte dos casos entre nós. Não existe vacina para ela, mas existe vacina para hepatite B, existe vacina para hepatite A. E aí, a vacinação para hepatite B ela é gratuita para todo brasileiro, independente da idade, e mesmo para a população em geral que não vive com nenhuma doença crônica. É importante lembrar que se você tem uma doença do fígado, se você vive com HIV, se você está com câncer, se está imunodeprimido, essas 3 doses, esse esquema de 3 doses pode mudar dependendo da situação desse paciente imunodeprimido e passam a 4 doses dobradas, a cada visita, 2 doses da vacina hepatite B. Herpes zoster, complicação do herpes zoster, a dor. A herpes zoster é conhecido como a doença da dor, né? Essa é a maior complicação. Então, a gente vê aqui 50% das pessoas com mais de 60
e que vivem até os 85 anos de idade vão ter herpes zoster em algum momento. E a dor está presente. Oi? A dor está presente aí na grande maioria. Pacientes com dor associados, a gente tem aqui 91%. Então, a vacina, ela visa evitar o herpes zoster, e aqui está o risco do paciente que vive com diabetes 3 vezes maior entre adultos de 65 anos e 50 vezes maiores em menores de 65 anos. E esse risco vai variar aí na literatura, estou só colocando aqui para vocês, para mostrar que a herpes zoster, e a herpes zoster é aquela doença que chamam de cobreiro, que dá em quem teve catapora. O vírus, você tem catapora, fica curado, não pega mais catapora, mas quando a sua imunidade cai, é por isso que o diabetes aumenta o risco, não é imunossupressão, mas diminui a capacidade imunológica, e aí, claro, principalmente se tiver numa situação de descompensação, e pode ser aí que o herpes zoster vai aparecer. Então, não vamos deixar nenhuma situação de risco e buscar, mas, infelizmente, uma vacina que não está disponível na rede pública. Então, a vacina herpes zoster é recomendada para qualquer pessoa acima de 50 anos, não tem limite de idade, se você tem 80, 90 anos, o risco aumenta e a vacina funciona. E quem teve herpes zoster pode ter de novo, vacinar, se você teve herpes zoster, precisa esperar 1 ano para tomar a vacina, e, claro, quanto mais cedo vacinar, melhor. Para todas as vacinas continuam indicadas e eficazes, mas a eficácia cai com a idade, cai porque essa pessoa vai perdendo a sua capacidade de responder. Vacina para catapora e para as crianças, muito difícil, adulto que não tenha tido catapora, 98% dos nossos adultos teve catapora. Agora, se você não teve, você deve se vacinar contra a catapora, principalmente se você vive com diabetes. Essas são as outras vacinas que não estão nas especialmente recomendadas, então entendam, especialmente recomendadas são aquelas que você tem um risco maior de adoecer, das doenças que podem ter um risco maior para você. Mas todas são importantes. Não vamos querer uma pessoa que vive com diabetes com sarampo. Certamente vai ser um sarampo mais complicado. Então, essas, e eu destaquei, todas essas são vacinas de rotina para o adulto, de acordo com a recomendação da SBIM. E a gente tem aqui sarampo, cachumbo, rubéola, em pleno surto de sarampo, febre amarela, vou mostrar que não há uma contraindicação, e HPV. Existe um risco um pouco maior em qualquer paciente com comorbidade, seja diabetes ou qualquer outro, para a infecção pelo HPV. Então, vamos botar na cabeça. Vacina contra a febre amarela não é contraindicada em quem vive com diabetes. Isso ficou muito confuso durante a epidemia. A vacinação contra a febre amarela tem que ser rotina, rotina gratuita em todo o nosso território, não é mais em zonas especiais, não é vacina para viajar. Quando pedem a vacina para a gente poder viajar, né, aquela obrigatoriedade para alguns países, não é porque a gente está indo para um país com risco de febre amarela, é porque o país que vai nos receber não quer que a gente leve a febre amarela para lá, porque o risco está aqui no Brasil. Então, bora colocar a vacina da febre amarela em dia. Então, na presença de outras comorbidades, ficou faltando o R aí, verificar calendários, os outros calendários. Então, aqui no Família SBIM, você olha, eu vivo com diabetes, mas espera aí, eu vivo com HIV também, e aí você vai saber exatamente, eu tenho uma doença crônica renal, eu tenho um problema de coração e por aí vai. Deixo aqui de novo o site, né, familia.sbim.org.br e o meu e-mail para quem quiser. Eu hoje estou demorando um pouco para responder e-mail, mas eu respondo. Obrigada, devolvo a palavra aí para o Rafael. Rafael, você está sem som. Espera aí. Pronto, desculpa, eu
Coloquei no mute durante é a coisa mais comum nessas lives. Toda hora alguém esquece o som. Mas obrigado, Isabela. Foi muito boa a apresentação. Abrangeu quase tudo que a gente deveria saber, né? Realmente, vacinação é um mundo gigantesco, mas muito importante, não só para quem tem diabetes, mas para quem também, para as crianças, principalmente. Eu tenho algumas dúvidas aqui que já mandaram no chat. Eu vou pedir para você estar respondendo daí. Vou começar aqui. Eu não tomei a vacina esse ano porque estava com medo do Covid. Eu devo tomar agora? Eu acho que é uma coisa que deve ter acontecido muito, como a senhora falou no começo, principalmente com o sarampo, né? Então, tá tendo um surto de novo, e eu acho que não só com o sarampo, mas das outras doenças, principalmente gripe. Então, as pessoas que não tomaram devem tomar ainda esse ano? Rafael, só vamos tirar o principalmente gripe. É importante que as pessoas entendam que todas essas vacinas são fundamentais. É uma coisa que a gente fala sem querer, Rafael, não é uma crítica, não. Mas, por outro lado, você tem razão no principalmente gripe, porque tudo que a gente não quer são casos de influenza. A gente teve uma baixa de casos de influenza com o confinamento, principalmente porque as crianças ficaram fora da escola. A criança não transmite Covid mais do que o adulto, mas transmite muito mais gripe, influenza do que Covid. Então, com a volta às aulas, a gente imagina que o número de casos de influenza vai aumentar, e é importante, esse ano, diferente do que eu responderia o ano passado, esse ano ainda vale a pena tomar a vacina influenza. A influenza ficou como que presa dentro de casa, e agora, com a flexibilização, ela provavelmente vai começar diferente do que a gente tem da sazonalidade, estamos quase em dezembro. Então, vale a pena, sim, tomar a influenza agora, lembrando que vai ter que tomar a vacina o ano que vem de novo, não é essa vacina de hoje, vai proteger para hoje e não para o ano que vem. Em relação a sair de casa para vacinar, é mais seguro do que qualquer atividade flexibilizada. Então, ir para a escola é um risco baixo, tomar vacina é um risco mais baixo ainda. Ir para o bar é um risco altíssimo, tomar vacina nem chega nem aos pés. Então, no site da SBIM, a gente tem um monte de informação, aí é o site da SBIM mesmo, sbim.org.br, aliás, desculpa, sbim.org, isso mesmo, .br, uma campanha que a gente fez e tem uma cartilha lá sobre vacinação segura, vacinação em dia, mesmo na pandemia. Nada de medo de sair de casa para tomar vacina. Os postos estão preparados para fazer isso de forma segura e você tem que ter os seus cuidados de uso de máscara, higienização das mãos, evitar tocar nas coisas, enfim, essa nossa nova prática. Obrigado, Isabela. Respondida. Doutora, quem teve catapora deve tomar a vacina do herpes zoster? Só quem teve catapora é que deve tomar a vacina herpes zoster. Quem não teve catapora vai tomar a vacina contra a catapora. Por quê? Porque não existe herpes zoster sem você ter tido catapora. Eu vou explicar de novo. Você tem a catapora, fica curado, o vírus fica latente, quietinho no seu organismo, quieto. Quando a sua imunidade baixa, seja por estresse, por doença, ou mais comumente pela idade, ele acorda. E aí ele acorda e não causa... É o mesmo vírus. Ele não causa mais a catapora, ele causa o herpes zoster. Então, só tem herpes zoster quem teve catapora. Mais uma, doutora. Neste momento, como está o calendário vacinal para adultos para a vacina de sarampo? Se eu procurar uma unidade básica, consigo me vacinar? Sim, o Ministério da Saúde expandiu até os 59 anos a vacinação de rotina. Você deve procurar, são 2 doses. Aliás, desculpa, a SBIM recomenda 2 doses, com 2 meses de intervalo para qualquer idade, e o Ministério, para os maiores de 29,
se não estou falando besteira, ainda faz dose única para esse grupo. Legal, Isabela. Doutora, a vacina de hepatite não pegou em minha filha diabetes mellitus tipo 1. Tem alguma coisa a dizer sobre? Eu arrisco dizer que pegou. Você, provavelmente, quando pediram o exame para você, fazer na sua filha, já tinha mais de 60 dias que ela tinha tomado a terceira dose. Aí, o que acontece? A vacina hepatite B, mesmo em diabetes, tem uma eficácia muito alta. Quando a gente faz o exame, num momento qualquer, não relacionado, né, mais de 60 dias depois da vacinação, quando você toma a vacina, o anticorpo aumenta. E, para qualquer doença, assim, o anticorpo vai caindo. Você continua protegido para a hepatite B, mesmo estando zerado de anticorpo pelo exame. Porque quando a sua filha, se ficou protegida, tiver contato com o vírus da hepatite B, as células de memória, a gente tem uma memória, quando a gente produz anticorpo, tem uma memória. E quando esse contato acontece, a memória faz com que os anticorpos aumentem. Então, qual é a dica que eu tenho para você saber se a sua filha está nos 2, 5% que não respondem à vacina, que existe, ou se ela está nos 95%, 98% que responde. Você vai fazer uma dose da vacina hepatite B, só uma. Vai ser um teste, como para ver se a memória dela está funcionando. E aí vai medir esse, que é o anti-HBS, só esse exame que mostra se protegeu ou não. Vai fazer o anti-HBS 30, 60 dias depois. Não deixa passar dos 60, senão a gente entra na mesma história. Se der positivo, relaxa, ela já tinha ficado protegida. Se não der positivo dentro desse período que eu falei, aí você vai completar mais um esquema. Se ela não responder, ela pode estar nesses 2% que não respondem à vacina e vai ter que prestar mais atenção nos outros cuidados para evitar a hepatite B. Isabela, estamos no limite do limite, temos mais um minutinho só, mas fizeram mais uma pergunta, então, para encerrar, vou pedir para a senhora responder essa perguntinha. A Larissa fala, mesmo que eu já tenha vacina do sarampo, eu preciso me vacinar novamente? Pois preciso me vacinar nessa campanha que teve, pois fui ao posto e não quiseram dar para eu já ter tomado antes. Larissa tem 22 anos. Larissa, na sua idade são 2 doses da tríplice viral. Então, o que eu vou pedir para você olhar você tomou 2 tríplices virais? Então, você está em dia. Você tomou uma, você tem que tomar a segunda, aí você pega o calendário, está lá no site da SBIL, o calendário do PNI, e dizendo que você tem que tomar 2 doses. Se você tomou sarampo, né? Você tem 22 anos, pode ter sido. Se você tomou a vacina sarampo quando era criança, você precisa, é como se não tivesse sido vacinado, você precisa de 2 doses. Então, você só não tem que vacinar se já tiver 2 doses de tríplice viral tomadas depois da idade de 1 ano de vida. Legal, Isabela. Então, muito obrigado pela apresentação, obrigado por tirar todas as dúvidas. Gente, se alguém ficou com alguma dúvida ainda, não perguntou no chat, quiser mandar para a DJ ou quem anotou o e-mail da doutora Isabela, fique à vontade, porque vacinação tem que tomar e não dá para deixar passar. Então, alguma dúvida, não fique sem perguntar, tá bom? Eu volto a palavra para o Giba, para dar continuidade nas aulas de hoje. Giba. Maravilha. Queria agradecer muito a doutora Isabela Balalai, meu grande amigo doutor Rafael Morandi, por esse bate-papo sobre vacina. E vacina, como eu já coloquei anteriormente, é uma coisa muito importante. E a gente precisa entender melhor vocês para a gente conseguir montar
campanhas para que vocês se vacinem, para que nós tomemos mais vacinas e fiquemos mais bem protegidos de todas as doenças que podem aparecer. Então, ó, se você tem diabetes, cuida de alguém que tem diabetes. É pai, mãe, irmão, é familiar de alguém. Entra no Facebook da BJ e responde uma pesquisa que a gente tem lá sobre diabetes. Tá bom? Estamos esperando essa resposta de vocês para a gente montar umas campanhas para melhorar a saúde de todo mundo. Obrigado.